Além da motivação, quais lições devemos ter em mente antes de travarmos uma batalha? A primeira lição é: atire a pedra. Estamos em um mundo cheio de guerras, de conflitos e gigantes. Todos, assim como você, têm seus gigantes a vencer. Gigantes fazem parte da sua vida. Procure conhecê-los. Existem gigantes que são encarados em uma única batalha e outros que enfrentamos a vida inteira. Celebre seus gigantes. Eles são parte do seu crescimento. A cada gigante vencido, você vai se tornando melhor e mais experiente, mais capaz de enfrentar o que vier pela frente. A segunda lição é: existem dois tipos de gigantes, os que se criam sozinhos e os que nós criamos. A vida tem sua cota de problemas para todas as pessoas, até para aquelas mais pacatas e ordeiras. Pode ter certeza, de uma hora para outra vai aparecer algum obstáculo ameaçador do outro lado do vale. Jesus nos alertou sobre isso de forma simples. Aqui no mundo vocês terão aflição. Ao mesmo tempo, nos inspirou a ter coragem a partir de seu exemplo. Mas animem-se, pois eu venci o mundo. A nossa missão é enfrentar os nossos gigantes da melhor forma possível. A terceira lição: existem gigantes criados por nós mesmos. Por exemplo, o consumo de cigarros, o uso de drogas, participar de apostas e se envolver em uma relação extraconjugal são exemplos. Da mesma forma, alguém que relaxa com a saúde, com a administração da empresa ou com a gestão da carreira também está criando um gigante. Quem age assim prepara o terreno para o exército inimigo. Esta é uma das lições mais importantes deste livro. Algumas batalhas que enfrentamos são alimentadas por nós mesmos. São os gigantes imaginários. Algumas das preocupações que nos atormentam nunca chegam a se concretizar. Ficamos paralisados, ansiosos e desesperados diante dos obstáculos que, na verdade, não existem. A lição é: cuidado com os gigantes que você cria, inclusive os imaginários. A quarta lição, outra lição importante, é a de que existem gigantes que valem a pena lutar. Se é certo que devemos evitar os Golias que pudermos, também é correto dizer que, no caso de alguns deles, o que devemos fazer é partir para cima. Há guerras que, por mais difíceis que sejam, precisam ser lutadas. A guerra contra a corrupção e a guerra contra a fome são dois exemplos. Existe o gigante certo e o gigante errado. O apóstolo Paulo diz, em determinado momento, que lutou o bom combate. Assim como Davi, há momentos em que precisamos assumir a responsabilidade e tomar uma atitude. Um exemplo desse tipo de abnegação é a do pastor Martin Luther King, símbolo da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Qual a lição sobre o senso de responsabilidade? A covardia coloca a questão: é seguro? O comodismo coloca a questão: é popular? A etiqueta coloca a questão: é elegante? Mas a consciência coloca a questão: é correto? E chega uma hora em que temos de tomar uma posição que não é segura, não é popular, não é elegante, mas o temos de fazer porque a nossa consciência nos diz que esta é a atitude correta. Às vezes, precisamos fazer algum tipo de sacrifício pessoal em nome de um bem maior. E a quinta lição é: a estratégia torna o gigante menor. O problema de Saul não era o tamanho do exército, mas o tamanho de Golias. Ou seja, o problema era menor do que parecia. Golias, por maior que fosse, era apenas um soldado. Contudo, é preciso cuidado para não perder a batalha, não por ser mais fraco, mas por não saber escolher uma tática que aproveite suas vantagens competitivas. Em muitas ocasiões, quando as condições não são favoráveis, um não obrigado é uma ótima resposta. Assim como não se deve lutar a batalha certa na hora errada, pois ao gigante certo na hora errada, escolher as armas certas faz parte da estratégia, faz parte da busca pelo jeito certo, pois há casos em que é o gigante certo, mas a arma errada. Faz sentido para você essas lições? Será que sem elas Davi teria vencido? Provavelmente não, assim como nós também não teremos êxito sem elas. Por isso, fica a minha recomendação de leitura desse livro sensacional. A sexta lição é: fale, as palavras têm poder, elas são como flechas, nunca as despreze. Diante do rei, Davi foi assertivo desde o início. Ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. O uso adequado das palavras é uma estratégia poderosíssima. Elas são capazes de transformar a realidade.
podem levar ânimo, conforto, conhecimento, orientação, entusiasmo, podem inclusive mudar a vida das pessoas. Assim como um ímã, as palavras atraem a carga positiva ou negativa daquilo que pensamos. Queremos um mundo melhor? Então vamos começar por nós mesmos, espalhando boas palavras. E a sétima lição é: o medo aumenta o tamanho do gigante. Hoje em dia vivemos preocupados pelos mais variados motivos: brigas familiares, conflitos no trabalho, dívidas que não conseguimos pagar, medo do desemprego, doenças que podem se agravar, excesso de peso, etc. Esses problemas ficam martelando em nossa mente e trazendo angústia, mas pode ser que nosso maior problema não seja o gigante em si, mas o medo que nos imobiliza. Você já se sentiu assim? Cuidado com os gigantes superdimensionados. Há um provérbio alemão que diz: o medo faz o lobo maior do que ele é. Às vezes o gigante não passa de invenção da nossa cabeça. Em outras ocasiões ele de fato existe, mas é muito menor do que o medo nos faz acreditar. Os autores mencionam o escritor T. Harv Eker, autor do livro Segredos da Mente Milionária, para nos trazer a seguinte lição: o segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se esquivar ou se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Numa escala de 1 a 10, imagine-se uma pessoa dotada de força de caráter e determinação de nível 2 enfrentando um problema de nível 5. Agora imagine que você se aprimorou e a força do seu caráter atingiu o nível 8. Como num passe de mágica, ele se transformou num probleminha. Suponha que você deu um duro danado consigo mesmo e tornou-se uma pessoa com força de caráter nível 10. O mesmo obstáculo de nível 5 agora é um grande ou pequeno problema. A resposta é: ele simplesmente não é mais um problema. Não aumente o gigante, aumente você. A lição é: não aumente o gigante, aumente você. E aí, já deu para sentir a profundidade dessa obra, não é mesmo? São 37 capítulos repletos de sabedorias, táticas e lições que vão te ensinar a se sentir maior do que seus gigantes e a usar as estratégias certas para vencê-los, assim como Davi venceu Golias. Para encerrar esse vídeo, põe em prática agora mesmo essa lição: faça o que tem de ser feito. Davi, por exemplo, levantou-se de madrugada para cumprir as ordens de seu pai. Ele não saiu da cama às 10 ou ao meio-dia, depois de ficar enrolando na cama. Quem sabe sua atitude agora não deva ser a de comprar esse livro e aprender com essa história incrível e inspiradora as lições que vão fazer a diferença na sua vida. Pense nisso. Um abraço e até o próximo vídeo. Siga e compartilhe esse vídeo.